Registro de casos de dengue hemorrágica em Tatuí e também em Sorocaba. Foi morte em Sorocaba, não foi só registro de casos. Puxa vida, atualiza pra gente essa notícia, Luiz Negrelli, porque é séria, não é? Uma pessoa morreu de dengue hemorrágica em Sorocaba. Boa tarde. Boa tarde, Barazal. Boa tarde para você que nos acompanha. É realmente uma situação preocupante aqui em Sorocaba. Segundo a Prefeitura, no último boletim da dengue divulgado, foram 3 mortes aqui na cidade. Em Sorocaba, não foi caso de morte por dengue hemorrágica. Esse caso de dengue hemorrágica confirmado, foi em Tatuí. Mas vamos começar falando sobre Sorocaba, porque segundo a Prefeitura, são 4.500 casos registrados de dengue na cidade. Até agora, neste ano, com 3 mortes. A última foi divulgada ontem pela Prefeitura, é um caso de um homem de 58 anos que morreu em maio. E já os outros 2 casos foi de uma mulher de 59 anos que morreu em março e um outro homem de 33 anos que morreu no mês de abril. Desse total, 4.500 casos, 4.423 são autóctones, ou seja, que foram contraídos aqui no município mesmo. E outros 75 são casos importados da doença. Agora, o que chama a atenção nesse cenário, Barazal, hoje pela manhã nós acompanhamos o trabalho de algumas equipes pelas ruas de Sorocaba e também eu pedi alguns dados para a Prefeitura aqui da cidade sobre o balanço dos últimos anos com relação aos casos e mortes. E pelo balanço da Prefeitura, esses números de agora, esses 4.500 casos com 3 mortes, são os maiores desde o surto que ocorreu na cidade em 2015. Olha só, em 2015 foram 55 mil casos com 37 mortes. E depois de 2015 para cá, os casos foram ficando em cerca de 400, 500, 1.000 casos por ano, variando entre uma morte, nenhuma morte por ano. E agora, em 2023, a gente chega então a 4.500 casos e 3 mortes. Então é um cenário preocupante que precisa ligar o alerta aí de todo mundo. Quem tiver qualquer tipo de sintoma precisa procurar uma unidade básica de saúde, porque a dengue é uma situação séria, uma doença grave, E agora falando sobre Tatuí, lá na cidade a Prefeitura divulgou um caso da dengue hemorrágica, que é uma forma da dengue aí mais grave, que pode levar à morte. Segundo a Prefeitura, em Tatuí, até agora são 28 casos nesse ano e entre um deles, um caso de dengue hemorrágica. São 13 casos importados e 15 casos contraídos no município. Em Tatuí, a pessoa que estava então com a dengue hemorrágica é uma mulher de 60 anos, que foi notificada com a doença no dia 27 de junho, viajou para Curitiba e começou a apresentar alguns sintomas da doença, mas ela já passou por um tratamento médico e o estado de saúde dela já é um estado de saúde considerado bom. E aí, qual que é a diferença, então, entre a dengue normal e a dengue hemorrágica? Aqueles sintomas que a gente ouve sempre falar sobre a dengue, dor atrás dos olhos, vermelhidão, cansaço, febre, são os sintomas da dengue. Agora tem um outro quadro que é o da dengue hemorrágica, que começa a mudar esses sintomas, principalmente depois que a febre começa a baixar, Que aí a pessoa começa a ter dores abdominais, vômitos, pele pálida, sangramento pelo nariz, pela boca, também situações de sonolência, sede excessiva, dificuldade para respirar. É um quadro clínico que avança muito rápido e por isso ele é perigoso. Então, quem tiver qualquer um desses sintomas precisa buscar uma unidade básica de saúde na sua cidade, para ter aí o tratamento adequado. E, por outro lado, também entra aí a parte da conscientização de todo mundo para colaborar nesse cenário, Barazal? Hoje pela manhã, a gente acompanhou algumas equipes aqui em Sorocaba e muitos fiscais com dificuldade de entrar na casa dos moradores para fazer aquela vistoria, para verificar os quintais. Então, realmente, se todo mundo colaborar junto com a Prefeitura nessas ações, de porta a porta, aí fiscalizando os quintais, eliminando os criadouros da larva do mosquito da dengue, a gente consegue evitar um avanço descontrolado da doença, Verdade. Então, confirmando, dengue hemorrágica, um caso em Tatuí e morte por dengue em Sorocaba. Quer dizer, de qualquer forma é preocupante, porque houve a morte e essa dengue hemorrágica em Tatuí. Significa dizer que ainda precisamos combater o mosquito e os criadouros do mosquito Aedes aegypti, principalmente. Limpando o quê? Limpando o quintal. Se cada um fizer a sua parte, às vezes, viu, o Luiz, as pessoas não sabem, mas a calha no telhado, ela está entupida por causa do vento, cai folha de árvore e aí acumula água. E ali o mosquito vai conseguir colocar um ovinho ali,
Sim, exatamente, né? Aquela vistoria que pode ser feita no quintal, né? Pelo menos aí a cada 15 dias, priorizar agora, por exemplo, que não está chovendo para tirar os entulhos, né? Descartar corretamente esse tipo de material para evitar que eles acumulem água, ficar de olho nos ralos, naquele reservatório que tem atrás da geladeira, onde a pessoa pode colocar detergente para evitar, né, que se desenvolvam larvas ali do mosquito, e principalmente em locais onde tem confirmação de casos de dengue, que a prefeitura está fazendo essas ações, mas pela cidade toda, todo mundo pode colaborar, dando essa olhada aí nos quintais, porque se só uma pessoa fizer e o vizinho, por exemplo, estiver com foco de criador aí do mosquito da dengue, já é perigoso para todo mundo, para toda aquela rua, né? Com certeza, não deixa acumular lixo, não deixa acumular pneu, potes tem aquele sentimento também, às vezes, Luiz, de que a pessoa fala assim, não vai ser comigo, né? Eu não vou pegar. Não vai, aqui não tem. Olha, fique esperto. Fique esperto porque o negócio é realmente complicado. E o mosquito, ele vive bastante tempo até, hein? A larva também. Sim, exatamente, né? Então todo mundo tem que ficar alerta nesse cenário de aumento do número de casos, né? Todo mundo pode pegar, né? A gente nunca vai saber. Hoje até a gente conversou de manhã com uma senhora que a família dela, 2 pessoas dentro da casa tiveram. Ela relatou o drama que é ter alguém nessa situação, porque fica ali pelo menos uma semana, né? Com vários sintomas, com aquele cansaço, com aquela dor pelo corpo, né? Com medo ali se vai evoluir a doença ou não. Então realmente, se a gente pelo menos ajudar nessa prevenção, né? A gente consegue evitar aí que a doença saia do controle e colaborar com o poder público. Muito bem, o negócio é proteção total. Obrigado, viu, Luiz Negrelli, pelas suas informações ao vivo com a gente.